A palestra desta noite é com a nossa querida irmã Neda, presidente do CEPAC. Bem-vinda. Boa noite a todos. Então, pensei bastante para escolher o tema dessa noite, mas sempre me vinha à cabeça, fale dos flagelos. Fale dos flagelos. Meu Deus, está todo mundo cansado nessa situação, não é? Quando, desde março, dia 15, encerramos uma palestra do dia 15, né? Fechamos o centro por quase 6 meses, a conta da pandemia. Mas, como esse assunto está no Livro dos Espíritos, nas questões 737 a 741, eu acabei cedendo lá a intuição para a gente falar mais um pouquinho dos flagelos destruidores, mas à luz do Espiritismo, né? O que os Espíritos pensam dos flagelos? Então, vamos lá. Todo flagelo em que ocasiona essa destruição em massa, vem a ser instrumentos de que Deus se serve para fazer a humanidade progredir. Parece uma incoerência, não é? Se a gente começar a relembrar de alguns, assim, que fenômenos da natureza, como tsunamis, que destruíram cidades inteiras, ou então furacões, ou inundações, ou pestes, como é que Deus faz acontecer isso para a humanidade progredir? Que parece o contrário. As pessoas perdem as suas coisas materiais, as pessoas perdem seus entes queridos, né? Seus entes queridos desencarnam. Enfim, há aquela tristeza geral, aquela agonia, aquele pessimismo, e aos poucos muitos não conseguem mais se reerguer, caem em depressão, enfim, viram uma tragédia daquelas, não é mesmo? Mas está aí. O que diz os Espíritos? São instrumentos de que Deus se serve para fazer a humanidade progredir. Então, vamos ver como. Primeiro, que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Não é a construção física das coisas perdidas. Porque todo aquele espírito que tem vontade, espírito forte, digamos assim, ânimo, ele consegue novamente se erguer. Pode ter perdido tudo, mas aos poucos ele vai conseguindo novamente as coisas materiais, não é bom? A não ser que caia no desânimo total, numa depressão. Mas fala aqui que é necessária para a regeneração moral, para o adiantamento espiritual dos espíritos. Então, é uma questão que ainda fica meio difícil para a gente entender. Ainda mais quando a gente ouve tantos casos de desgraça que estão acontecendo, não é? Nós estamos passando por um flagelo que não é causado diretamente pela natureza, mas sim por um vírus, né? Mas não deixa de ser um flagelo pela quantidade de pessoas que estão desencarnando. Então, recebe esse nome, flagelos, por causa do prejuízo que causa. Então, todos nós sabemos, temos consciência que é um prejuízo material, porque pessoas perderam emprego, não é mesmo? Pessoas não tiveram mais condições de executar aquela tarefa, aquele trabalho que faziam, tipo assim, as escolas fecharam, né? Quantos serventes, merendeiros foram despedidos, aquelas pessoas com topics para levar os alunos para a escola, enfim, a gente parando para pensar, é uma cadeia, né? Assim, que vai
um atrás do outro, então é um prejuízo mesmo que causa. Mas é o momento das pessoas pararem e refletirem por que isso está acontecendo. Por quê? Será que eu estou merecendo isso? O que eu fiz para passar por isso? Mas todos esses transtornos, eles vão nos levando a uma ordem melhor das coisas em alguns anos. Então, em alguns anos, por causa desse prejuízo, desse flagelo que atingiu em massa milhares de pessoas, né? Vai colocando ordem, uma ordem nas coisas em geral, na humanidade, nas pessoas, sem os quais poderia ser necessário muitos séculos para acontecer. Ouvimos falar muito de palestrantes espíritas bem conhecidos, que agora é o momento que o mundo começa, o mundo de regeneração. Né? O mundo começa agora a entrar na fase do mundo de regeneração, onde vamos começar a pensar em outros valores que não sejam só os valores materiais. Então, através desses flagelos, o que a gente observa? Que os homens, eles têm a oportunidade de, primeiro, exercitar a sua inteligência. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quantas pessoas já se adaptaram à situação, criaram outro tipo de negócio, começaram a produzir, começaram a colocar no mercado, temos a ferramenta poderosa pela internet, a vender os seus produtos, industriais passaram a ser confeiteiros, vendendo bolos, vendendo massas, enfim, exercitaram o quê? A sua inteligência. O que nós temos, né? E que adquirimos com o passar dos séculos à medida que a gente vai evoluindo. E foi colocado em prática mesmo, porque muitos se reinventaram e criaram muitas coisas novas que não tinham ideia que eram capazes de fazer. Então, já começa por aí. A inteligência foi exercitada porque ela foi pedida. Você tem que achar uma outra forma, né, de se virar. E se virar bonito. Posso dizer que alguns estão bem melhor agora do que estavam antes da pandemia. Demonstrar paciência. É ou não é? O que é que vocês acham? Presos em casa por 6 meses, se não exercitar a paciência, o que vai acontecer? Pira. Não é? Pensem bem. Eu sei de pessoas que ainda estão em casa. Tem uma dificuldade enorme para sair. Tem uma dificuldade enorme. Então, eles estão em casa exercendo a paciência. Passa um dia, passa outro, né? Em casa. Né? Fazendo tudo em casa. Mas não deixa. E também, vamos tirar o lado bom dessa situação. Está exercendo a paciência. Mas também precisamos confiar mais em Deus. Precisamos desenvolver a nossa confiança. Eu até gostaria de perguntar, mas não vou fazer uma enquete aqui. Né? Quem é que tem confiança em Deus? Quem é que... Opa, que bom! Então, aí a gente encara as coisas porque a gente confia em nosso Pai. Não é assim, vou botar o pé fora de casa, a Covid me pega. Não é isso? Não é mesmo? A gente tem que atender às normas do governo, tem que evitar, evidentemente, as aglomerações. E eu sempre gosto de perguntar, vocês estão confortáveis aqui? Sentados dessa forma, nessa distância, né? Todos de máscara, não é mesmo? Passaram pelo álcool gel, pelo termômetro,
Enfim, a gente procura, né, garantir o máximo de segurança para todos que vêm. Não é? Mas, acima de tudo, a gente tem confiança em Deus. E não vai nos acontecer algo que não teria que acontecer. Não é? Não vai acontecer. Nós temos que ter essa certeza. Por exemplo, abrindo um parênteses, vocês conhecem a praia de Itapema, que é uma praia grande, não é? Vocês devem ter ouvido falar. Que nessa sexta-feira passada à noite, várias pessoas caminhando na praia, cai um raio em cima de uma pessoa e mata aquela pessoa. Aí poderíamos dizer, por quê? Por que não está um pouquinho, 5 metros na frente, ou um pouquinho atrás, ou até a pessoa que estava do lado dele? Por que teve que ser ele? Está entendendo? Então, é porque era hora dele ter passado por essa situação e voltado ao mundo espiritual. Mas a gente não se questiona? Vocês não se questionaram quando viram? Não é mesmo? Então, por que eu fico com medo, com receio, né, de fazer as minhas coisas fora, protegido, cuidando, quando se eu tiver que desencarnar naquele momento, se chegou o meu momento, eu vou desencarnar. Pessoas passando na faixa de segurança, vem um carro a alta velocidade, joga essa pessoa longe e morre na hora. Então, são situações que a gente fala, não, ele tinha que desencarnar mesmo naquele momento. Ah, mas eu não vou sair de casa porque a Covid me pega. Vamos pensar nisso aí e vamos começar a ter mais confiança. Então, não só ter a confiança em Deus, evidentemente, mas também temos que confiar em nós, no cuidado que nós vamos ter em relação à situação que está acontecendo. Não é mesmo? Não é agora se expor e ir em raves, em festas, aquela aglomeração assim na praia, né, que fica nem formigueiro, sem máscara. Então, a gente aí está se expondo, não é mesmo? Mas, se nós tivermos os devidos cuidados e tivermos confiança, nós não precisamos nos preocupar. Podemos até pegar Covid, mas nós não vamos desencarnar se não for o momento certo. Então, isso é confiança. Confiar em Deus. E esse é um momento que nós podemos treinar esse aspecto aqui. Eu estou citando para vocês. E também desenvolver os sentimentos de amor ao próximo. Tem programas de TV que gostam de expor situações das pessoas que ficam assim na miséria, na Covid. Aí ele dá um telefone e diz, quem é que quer ajudar essa pessoa que está com esses filhos aqui, né, passando fome, ou está precisando de uma geladeira, ou está precisando de um fogão, e chove doações. E não são de nome de pessoas que vão aparecer na TV, não. Vêm anônimos que se compadecem e que auxiliam. Eu ficava impressionada em São Paulo, de como as pessoas ouviam o apelo, né, desse apresentador e ajudavam suas famílias. Então, aí a gente vê que o sentimento, né, de caridade ao próximo, como se desenvolveu, né, como aquelas pessoas que em noites chuvosas, em São Paulo, vestidas com capa e com cobertores, com sacolas de alimento, percorriam o centro de São Paulo à procura dos moradores de rua, que estavam lá tiritando de frio, para dar os cobertores, para eles se cobrirem. Quer dizer, né, saíam do conforto da sua casa para pegar a chuva, para irem ao encontro daquelas pessoas que estavam desabrigadas. A gente sabe que os moradores de rua, muitas vezes, eles têm locais para ficarem, mas eles não querem. É muito difícil convencê-los a irem para um abrigo. Não é fácil. Então,
essas pessoas vão ao encontro deles, então, para que não morram de frio. E aconteceu, né, em São Paulo, vocês souberam que houve uns dias aí muito frios e realmente morreram. Mas que o sentimento de amor ao próximo, ele aumentou, eu posso dizer para vocês que sim. Durante agora a pandemia, nós tivemos sempre o trabalho de atendimento assistencial às pessoas que iam lá na Velha pedindo alimentos, que ficaram desempregados, né? Aquela situação toda que vocês sabem. Então, eles iam lá e nós, então, fornecíamos. Então, ainda estamos fornecendo cestas básicas, alimentos, as roupas, cobertores, utensílios de cozinha, tudo o que eles pedem. E me chamou a atenção que um dia chegou um carro lá e o senhor disse assim, eu vim trazer umas cestas básicas, e ele abre o porta-mala, aquele porta-mala dele estava assim, quase caindo para fora, de tanta cesta básica. Aí eu perguntei, o senhor é frequentador da casa? Ele disse, não, eu não sou espírita, mas uma amiga minha que frequenta disse que vocês estão precisando e que vocês dão um destino certo, então eu vim aqui doar. Eu fiquei assim, ó, nossa, nem espírita ele nem frequenta a casa, e foi lá, né, com aquele tipo para doar, para dar para as pessoas necessitadas. Eu digo, bom, até perguntei, o senhor trabalha numa firma, é de uma firma, que eu faço um requerimento de agradecimento, como a gente costuma fazer, né? Ele disse, não, eu sou dono mesmo. Então, tá bom, então eu agradeço em nome do centro, né? Porque para vocês verem assim que realmente tocou nas pessoas. As pessoas ficaram assim, não só olhando para si, mas realmente a gente percebe que as pessoas estão olhando mais ao seu redor. E isso, assim, conforta, não conforta? Não é? Mas por quê? Porque é exatamente um dos objetivos desses flagelos é desenvolver o sentimento de amor ao próximo. E à medida que a gente vai desenvolvendo esse sentimento, a gente cresce espiritualmente. A gente vai deixando de lado os velhos hábitos, como o egoísmo, né? Como o orgulho, e vai começando a pensar naqueles também que estão à nossa volta e que são mais necessitados. Então, aí a gente começa a entender o porquê de existir esses flagelos, ser um instrumento que Deus proporciona aos homens para com que eles possam se melhorar mais rapidamente. Dá para entender assim? É essa a explicação do Espiritismo, tá? Então, se a morte física ela vier por um flagelo ou por uma causa comum, ou seja, essas doenças que nos levam ao desencarne, tá? Ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora do seu retorno ao mundo espiritual. Bateu a hora de... não, adianta mais um pouco, passa adiante, eu não quero ir agora. Não tem. É aquela hora, vai. Ou vai no flagelo, né? Ou então não pegou Covid, não sofreu nada com a Covid e atropelado na faixa de segurança, como aconteceu na semana passada. Então, a gente não escapa, né? Nem de um raio, um único raio, e foi cair na cabeça de uma pessoa, quando assim de árvores em volta, e os prédios todos com para-raios, porque tinha que desencarnar. E daquela forma, não se sabe por quê, ele vai saber. Vamos esclarecer para essa pessoa. Inclusive, a espírita frequentava o Nova Era e já fazia palestras, né? Ficamos sabendo, eu não conhecia pessoalmente, mas tenho certeza que ele foi muito bem atendido no plano espiritual. A única diferença em caso de um flagelo, como o que nós estamos passando agora, é que desencarna ao mesmo tempo, não assim,
não como um tsunami, né, que vem aquela onda gigante e mata todo mundo naquele mesmo período, né? O nosso já está se prolongando, né? Diz que desde o carnaval já estava aqui no Brasil, né? Então, a diferença é que no flagelo desencarna ao mesmo tempo o maior número de pessoas, mas é a única diferença, porque desencarnando estamos sempre, sempre. Então, quando a gente tem mais tempo em casa, tem um site do Blumenau que dá muitas notícias de Blumenau, um site muito bom. Não vou dizer o nome dele, senão vocês vão achar que eu estou fazendo propaganda, estou ganhando alguma coisa. Mas aparece lá toda sexta-feira o número de óbitos de Blumenau. E a gente vai ficando assim, acima dos 70, né? A gente já fica com o olho lá do outro lado. Eu peguei a mania de toda sexta olhar a relação para ver quantos acima de 70. Já estou indo. Isso não vai chegar em uma vez. E aí, gente, pasmem, 40, 50. Vocês sabiam disso? Por semana? Ou não sabiam? Aqui no município de Blumenau. É que a gente só fica vendo o número de mortes agora com a Covid. Tá aí aqueles que não morreram de Covid. Faça com 200 pessoas morrem assim em Blumenau. Não parece, não é mesmo? Eu realmente fiquei espantada. E das idades mais variadas. Então, morrer sempre se morre. Porque a pessoa, se não morresse, e vai nascendo, a gente não vai morrendo, a gente tem a garantia de até os 200 anos, estou começando a falar que até 2050 nós vamos até os 200 anos, imagina, mausoléus andando duro na rua, né? Vai ser ridículo, vai ser ridículo, mas é o que estão falando. Tudo bem, eu já não vou estar aqui para assistir isso, mas desencarna, morre. E a gente sabe que nessa conta da Covid, ele morreu digamos, do AVC, Covid. Ele morreu disso, Covid. Não, para. Não é bem assim. Então, não vamos atrás de toda a notícia, porque é só para se apavorar, é só para a gente começar a ficar com medo, né? Não sai de casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Eles deviam continuar a dizer assim, fique em casa, fique em depressão, gasta bastante remédio, vai no médico pode ir, tá? Vai tomar bastante remédio, se não resolver, te mata. Eles não dizem isso. Agora, a gente que trabalha, sempre trabalhamos com irradiações durante a pandemia, gente, pessoas que se suicidaram, muitas aqui na região, muitas. A gente recebia pedido de socorro para a gente fazer irradiação nas sessões de irradiação espiritual, tá? É sério isso. Porque não aguentaram a pressão. Não aguentaram ficar em casa. Né? Então, não souberam desenvolver a paciência que deveria ter sido desenvolvida. Então, o que a gente não pode se esquecer é que a nossa vida no corpo físico, tá? É bem pouca coisa. Que 50 anos, 80 anos, quando nós somos espíritos imortais. Nós vamos viver para sempre. Um século no vosso mundo, como eles colocam aqui, é um relâmpago na eternidade. Tchum! E quantos? Né? É um relâmpago, passa rápido. E a gente está tão acostumado nessa vida, né? Nos anos que nós temos, nos preocupando e tudo mais. Mas o que vem a ser isso? Né? Perante a eternidade. O que nós temos ainda pela frente para evoluirmos, para nos melhorarmos, para combatermos esses velhos hábitos que a gente vem trazendo de encarnações, a gente vem arrastando, né? Com aquele saco arrastando, tudo com aqueles velhos hábitos. Está na hora da gente começar a largar, deixar de lado e ser mais leve, ser mais tranquilo e se preocupar mais com as coisas espirituais. Porque a nossa vida
é um estralar de dedos perante a eternidade. Mas é difícil a gente captar isso, sabe? Eu sei que não é fácil, porque a gente está muito preso. E se a gente acha que vai acontecer alguma coisa que talvez nos leve à morte, a gente fica morrendo de medo. E, inclusive, pode morrer até antes de tanto medo. Não é mesmo? Se apavorar, né? Eu conheço uma pessoa que tinha tanto medo de hospital, que quando ela teve um problema sério, que foi levado para o hospital, teve um AVC na entrada do hospital, de medo. E não morreu, porque estava dentro do hospital e eles ressuscitaram. Mas ela não estava com nada no coração, o problema era outro. Mas para vocês verem como às vezes a gente, né, do medo, olha o que o medo faz conosco. A gente pode até desencarnar antes do tempo, que aí passa a ser um suicídio inconsciente, não é mesmo? Porque a gente não consegue se controlar do medo. Então, nessas grandes calamidades, o panorama, tá? A gente tendo uma visão, né, geral, é semelhante a de um exército cujos soldados ficassem, durante a guerra, com todos os seus os uniformes rasgados, rotos, sujos de lama, não é? Então, em frangalhos, certo? Mas o general não está se preocupando com isso. O general não está dizendo assim, vai lá, troca o uniforme, bota um limpo, faz isso, não. Na realidade, está se preocupando com o quê? Com os seus soldados, do que com os seus uniformes. Bonita essa colocação, né? O que eu estou colocando aqui no PowerPoint, eu tirei daquelas questões lá do Livro dos Espíritos, certo? Então, são os espíritos complementados por Kardec. Então, o que ele quer dizer? Não se vai olhar como é que nós estamos fisicamente, o nosso uniforme. Deus se preocupa com nós, espíritos imortais que somos. Como é que nós vamos sair dessa batalha? Entenderam? Se nós vamos sair com mais paciência, se vamos sair com mais resignação, com mais fé, sem desistir da vida. Podemos estar rotos, mas a gente sabe que um dia a gente recebe um uniforme novo, um corpo novo, não é mesmo? Mas o importante é que tenhamos a certeza de que esse general, que é Deus, ele se preocupa com nós, espíritos imortais que nós somos. Então, se nós pudéssemos nos elevar através do pensamento e ver a humanidade toda como, de uma forma global, enxergar toda ela de uma vez só, entende? Ter aquela visão global. O que esses flagelos terríveis iriam nos parecer, então? Seriam apenas passagens, tempestades passageiras no destino do mundo, vendo de uma visão geral, global. Às vezes acontece, né? Aqui, ali, às vezes pode pegar uma grande contingência de pessoas, mas não deixa de ser, na realidade, na continuidade dos séculos, na evolução do planeta, uma tempestade passageira. Daqui a um tempo, daqui a alguns anos, não se vai mais ouvir falar, né? Eu, por exemplo, nunca iria imaginar que ia dar palestra para todo mundo mascarado aqui na minha frente, não é mesmo? Eu tenho que descobrir, olhando para os olhos, quem é esse, quem é aquele? Eu passo na rua, me cumprimento, eu não reconheço. Vou pensar, credo, aquela lá já está ficando gaga. Não, porque bota a máscara, bota o óculos, fica difícil, não fica? Então, eu jamais eu iria imaginar que na nossa casa, né, nós teríamos essa situação, que, na realidade, a gente vai ter que ir se adaptando, não se sabe quando, não se sabe se vem uma nova onda, e assim por diante, não é mesmo? Mas, enfim, tudo a gente se adapta. Então, isso aqui é importante. E tirarmos sempre algo de proveito
do que está nos acontecendo. Então, a explicação espírita nos diz que é o momento da nossa regeneração moral, para nós pormos à prova, para nós exercitarmos paciência, resignação, amor, a solidariedade com as pessoas, nos reinventar, pôr a nossa inteligência a trabalhar para criar coisas novas. Eu penso o seguinte, eu sempre que eu fui professora, imagine agora as crianças em casa e os pais também em casa, quando, no meu tempo, quando tinha um feriado e voltavam à escola, os pais vinham com a boca desse tamanho que finalmente eles iam descansar, porque o feriado eles não aproveitavam, né, com os filhos. Então, para eles, quando levavam os filhos para a escola, aí que as professoras que se virem, a orientadora, que eu fui muitos anos orientadora, se virem, né? Aí eles estão aliviados para fazer as coisas dele. Agora estão lá, né? Desde quando? Olha quanto tempo. Não se sabe se volta agora, só final do ano. Mas não foi um aprendizado? Os pais conhecerem melhor os filhos, se aproximarem mais dos filhos, participarem mais do estudo dos filhos, os pais valorizarem mais os professores, para ver o trabalho que os professores têm. Gente, eu achei esse aspecto, eu achei fantástico. Porque mesmo os professores continuando a trabalhar pela internet, preparando aulas e se esforçando, olha o que os pais têm que acompanhar em casa. E como é difícil, então, é como eu digo, é mais um aprendizado durante esse flagelo. Né? Desenvolver a paciência com os filhos, desenvolver mais amizade com eles, o companheirismo. Então, vamos tirar também as coisas boas, né, do que nos aconteceu e está nos acontecendo. Não é mesmo? Sempre existem coisas boas. Sempre. E, para encerrar, eu queria só ler aqui uma questão que diz o seguinte. Agora, tirei... Não, está aqui. Diz assim, é a última questão. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Pode um homem, então, de alguma forma, tentar afastar esses flagelos? E a resposta? Sim, em parte sim. Mas muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Quem é que me citaria um flagelo destruidor que veio da imprevidência do homem? Quem é que lembra? Oi? Isso aí. Que arrebenta aquela barragem, imprevidência do homem, não é? Que dizima aquela cidade inteira e aquelas pessoas, certo? Então, tivemos um caso ainda recente aqui no Brasil. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, tá? Se souber pesquisar as suas causas. Então, nós podemos dizer que estão agora estudando vacina contra a Covid, não estão? Quantos cientistas estão se dedicando a isso? Quantos laboratórios estão, né, trabalhando para que as vacinas venham logo, né, para as pessoas serem vacinadas? Está escrito aqui. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, conforme o contragolpe. Então, vamos supor, nas inundações, né, a cidade inunda, uns morrem, outros perdem tudo, outros perdem pouco. Então, uns são mais atingidos, outros são menos atingidos. Esses são os flagelos que eles chamam de caráter geral. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo,
a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes estes males são agravados pela negligência dos homens. Há muitos anos atrás, nossa cidade era assolada anualmente por algumas enchentes, não era mesmo? Isso era um flagelo destruidor, porque destruía muitas casas, né? Pessoas acabavam desencarnando, porque batiam em postes, a luz estava ligada, e assim por diante. Mas, com a sua inteligência, construção de barragens, hoje em dia, está custando a vir, não é mesmo? Ainda tem uns que dizem, quando vier, vai ser a maior de todas. Eu digo, vira essa boca para lá. Isso é mau agouro, porque a gente está se prevenindo com as barragens bem feitas, né? Não aquela lá que ocasionou a catástrofe em Brumadinho. Então, é isso que eu queria ainda ler para vocês, para ver que já no Livro dos Espíritos, né, há tantos anos atrás, já estava escrito, explicando o porquê dos flagelos e como o Espiritismo encara essa situação. Então, era o que eu tinha hoje para vocês. Agradeço a todos a sua presença. Vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, vocês também aproveitam para pensar nos seus familiares, nos seus lares, os seus amigos, aqueles conhecidos que estão no hospital, passando por momentos difíceis, que a providência divina, que Jesus, nosso irmão maior, possa confortar a todos, levar a paz a seus corações, aquietá-los, que a fé possa germinar, se transformar numa árvore robusta, a fim de que possamos nos abrigar embaixo dela. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre teus compassivos braços e abriga-nos de todo mal. Eleva nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a grandeza do teu imenso amor. Que a tua paz, Senhor, fique conosco, nos acompanhe até os nossos lares e agradecidos, em nome de Deus, de Jesus e a Paulo, demais protetores, damos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigada.